Eles costumam ser rotulados como estranhos ou esquisitos e podem ser considerados desajeitados. Têm grande interesse por um determinado assunto e não entendem muito bem as expressões faciais de felicidade, tristeza, as emoções das outras pessoas. Mas as características não são só essas. A síndrome de Asperger ainda é pouco falada e algumas pessoas podem chegar à fase adulta sem que ninguém desconfie do diagnóstico. Para discutir o assunto e a aprendizagem de crianças com essa síndrome, está no ar o Educação. Meus convidados são o neuropediatra Milton Genes e a professora Adriana Fernandes, diretora de uma escola que tem 25 alunos com necessidades especiais, incluídos em turmas regulares. Muito bem-vindos ao programa. Doutor, quais são os sintomas da síndrome de Asperger? Olha, isso é muito variado. O que a gente vê é que existe um problema de comunicação, um problema de integração. Cada criança é diferente. O importante é que você vê essa criança e você já nota que ela tem algo diferente. Então, você não precisa ficar preocupado em sintoma específico de alguma coisa. Porque às vezes você pode errar e pode achar, não, parece um autista, parece um Asperger. E hoje tudo parece um transtorno do espectro autista. Então podem ter problemas de comunicação, problemas de socialização, problemas de coordenação, podem ter vários problemas. O que chama a atenção no Asperger é que ele começa a falar mais cedo. Mais cedo que eu digo é diferente do autista. O autista, ele às vezes fala mais tarde. E o Asperger já começa a falar mais cedo e fala rebuscado, fala tudo certinho, fala corretamente. Ele, por exemplo, não entende expressões idiomáticas. Se eu falar que você é um cara de pau, ele vai bater assim, não, eu não sou. Uma vez entrou uma criança no meu consultório, eu falei, meu filho, como você está? Eu não sou seu filho. Eu só queria chegar a me aproximar dele, era a primeira vez numa consulta. Sim, sim. Ele entende tudo ao pé da letra. E esses sintomas, eles demoram a aparecer, doutor? Eles já podem ser detectados ali quando é bebezinho? É muito interessante isso, porque a gente colhendo a história, a anamnese, que é a parte mais fundamental para o diagnóstico, você vê que isso já vem desde pequeno. Só que os pais acham bonitinho. Ah, ele coloca tudo em ordem, ele fala tudo certinho, parece que ele lê as coisas, ele entende de tudo, ele adora dinossauro, sabe todas as bandeiras do mundo todo, sabe todas as capitais dos países, ele sabe todas as placas, todos os carros, então ele tem alguns interesses muito específicos para isso. E é muito comum você ver crianças dessas indo para a televisão e dizendo que são super inteligentes. Pois é, o senhor está falando aí, eu gravei já um programa sobre superdotados e foi até um exemplo que uma das minhas convidadas deu, que era uma menina, se eu não me engano, de 2 anos, que sabia todas as bandeiras de todos os países e tal. E como fazer essa diferenciação, doutor? Como é que os pais já podem ter uma ideia? Não, é síndrome de Asperger ou não, meu filho pode ser um superdotado? Eu acho que não adianta eu chegar para você e dizer como faz a diferença. O importante é saber se tem alguma coisa diferente nessa criança das outras crianças, ela tem que ser conversado na escola e conversado com o pediatra dela, que são as pessoas que mais cedo vê essas crianças. Sim. Porque tem crianças que podem ser só superdotadas, sim, mas tem crianças que podem ter só altas habilidades, mas tem crianças que podem ser Asperger e aí precisam de muito mais cuidados. Até as crianças de altas habilidades vai achar tudo muito chato na escola. Eu tenho criança Asperger que ele pega tudo assim, no que a professora está falando, ele já pegou tudo no ar. E a professora manda fazer o dever, ele faz em 2 segundos. E aí ele quer fazer outras coisas, e a professora não deixa.
E parece que o senhor está falando realmente de uma criança superdotada, pelo que eu gravei, entendi, li, estudei. É isso, muitas vezes, como ele aprende muito rápido, ele se entedia muito rápido, ele pode ser o mais bagunceiro da turma, ele pode ser considerado hiperativo e muitas vezes ele pode ser hiperativo. E aí, o que caracteriza, então, o que a gente poderia dizer, eu sei que o senhor já falou aí de alguns sintomas, mas o que a gente pode dizer, assim, que caracteriza? Só para a gente entender mais, eu sei que quem vai fazer o diagnóstico é um médico, mas para a gente entender um pouquinho mais essa síndrome, que se confunde com autismo, que se confunde com criança superdotada. Só para você saber, o Asperger, algumas pessoas falam Asperger, outros Asperger, porque como foi um alemão em 1944 que deu esse diagnóstico, ele fez um artigo em alemão. E época de 1944, nós estamos falando em guerra, em guerra mundial. E aí esse artigo ficou parado. E isso só começou a se falar novamente 50 anos depois. Em 1994, que o Asperger entrou no Código Internacional de Doenças como algo parecido com autista. Algo parecido com autista inteligente que tinha um problema de socialização e que tinha um problema de comunicação, mas que falava rebuscado, mas não conseguia olhar para as pessoas, ele não olhava na comunicação, ele falava de uma maneira muito difícil. Ele fala muito difícil, ele pega palavras assim muito rebuscadas e fala numa fala assim, no mesmo tom. Ele não consegue ter ênfase na conversa. Se você deixar, ele fala sozinho o tempo todo. Ele pergunta para você e já te responde o que ele queria ouvir. Então, isso ótimo, é muito interessante. Muito boas as dicas, doutor. E eu posso falar uma coisa muito legal. Assim, é difícil dizer, cada caso é um caso. Não adianta eu tentar, porque não é um estereótipo. Eu não posso olhar para a criança e dizer, não, ela fisicamente é uma criança normal como qualquer outra. Tá? Mas o comportamento dela que acaba se modificando. É uma criança que merece um diagnóstico mais precoce possível, se possível, antes dos 3 anos de idade, porque quanto mais cedo você der esse diagnóstico, mais fácil você consegue melhorar essa criança, interagir a sociabilidade dela. É uma criança que não sabe se eu estou sério, se eu estou triste, se eu estou chateado com alguma coisa, ela não consegue ver isso. E já dá para, então, fazer esse diagnóstico com 3 anos, mesmo tendo tantas peculiaridades e, ao mesmo tempo, tantas coisas em comum com outras síndromes, com outros transtornos. Adriana, o doutor falou que a escola é muito importante. Realmente a gente sabe que a escola é super importante em tudo na vida de uma criança, de um adolescente. É muito difícil para o professor identificar uma criança com síndrome de Asperger? Eu diria que é muito difícil da família, às vezes, compreender. O professor, ele consegue identificar, como ele falou, o comportamento da criança, ele é diferenciado. Fica muito nítido em sala de aula, porque ele não consegue interagir com outra criança, ele não consegue se direcionar, né, para outra criança. E a dificuldade, como ele bem colocou ali, ele é fisicamente normal. Então, essa é uma grande dificuldade, porque as pessoas não conseguem entender, a família não consegue aceitar, porque fisicamente aquela criança não tem nada, mas o seu convívio social é diferenciado. Tem muito isso, Adriana, da família não aceitar? Tem, porque, como ele falou, a criança, quando ela é pequena, é bonitinho. Nós temos um aluno lá na escola que, se você chegar para ele, ele vai te dar um bom dia, vai perguntar você em que ano você nasceu, e você vai responder 1983, 84, ele vai te dizer todas as novelas que passaram naquele ano, com alguns artistas, e isso para a família era muito bonito no início. Só que agora ele já está começando a se perceber como diferente e não aceitar.
Porque por que ele não pode ter as mesmas coisas e consegue brincar, consegue entender as brincadeiras, porque como ele não entende umas metáforas, uma linguagem, ele, num pular corda, com musiquinhas que as crianças estão acostumadas a cantar, ele não vai compreender e ele não vai conseguir fazer e ele vai ser, digamos assim, ridicularizado na adolescência. Ele vai ser ridicularizado porque a família, de repente, não procurou um tratamento, um atendimento, fazer as terapias, buscar um atendimento precoce nessa criança, né? Porque achava muito bonita essa fala. Agora, e podendo levar essas crianças, por causa disso, a depressão e ansiedade severas. Imagino. Porque elas não foram tratadas e todo mundo, teoricamente, faz bullying. E aí é aquele negócio, porque não é tão bonitinho assim, era bonitinho quando criança. Quando criança. Pois é, e por Quando mais chega que a na escola fase da adolescência, tem um programa de combate ao bullying e que a família também, mas está sujeito a isso. Está sujeito a isso. E bem interessante, porque, por exemplo, eu estou fazendo esse casadinho, falando um pouquinho do meu outro programa sobre crianças superdotadas, porque as especialistas dizem isso. Muitas vezes os pais falam assim, se aprende rápido, se é superdotado, deixa estar e vai levando, né? E não é assim, porque eles também precisam de educação especial. Então, no caso do Asperger, deve acontecer muito isso. A mãe pensa, ele aprende muito rápido, ele é muito bom nessa disciplina, então vamos deixando que ele vai sozinho. Então, aqui é um alerta que a educação faz, em qualquer sentido. Se seu filho tem qualquer coisa que você perceba que é um pouco diferente, que está diferente do que você costuma perceber, procura o médico, procura o pediatra, procura a escola e vai conversar, porque a gente nunca sabe o que pode ser e para tudo existe um tipo de tratamento diferente. E ainda mais importante hoje que o Asperger, ele é protegido por lei. O transtorno de espectro autista, ele tem uma lei de apoio. Toda criança com Asperger deve ter na sua sala de aula um mediador para poder ajudá-lo a se socializar melhor, que é onde tem o problema. Então isso é lei, é obrigatório nos dias de hoje. Vou pedir licença a vocês, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não desgruda.